Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. Esse é o nosso quinto vídeo do curso de Lógica de Programação e Python com aplicações para ciências agrárias. Meu nome é Lineker Silva e sou o instrutor de vocês nesse curso. E para aqueles que chegaram exatamente nesse vídeo, saibam que nós temos todo um curso completo de Python e Lógica de Programação. Vou deixar o link com a playlist completa na descrição do vídeo. Temos também o nosso site, com uma série de exercícios que podem ser feitos para treinamento e fixação do conteúdo. Também deixarei o link na descrição. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as coleções. As coleções permitem o armazenamento de múltiplos valores. Sim, múltiplos valores. Até o momento, o que nós aprendemos a fazer foi declarar variáveis, e cada variável tinha um valor único. Então, se eu quisesse declarar uma variável área, por exemplo, com o valor 15, a gente poderia, ou então o nome de uma propriedade, a gente poderia declarar a variável nome com o valor Santa Clara. Mas existem situações em que é necessário que nós coloquemos múltiplos valores em um único objeto. Pense na seguinte situação, né? Nós não temos apenas uma propriedade, vamos supor que é uma associação, nós temos várias propriedades listadas. Nós queremos fazer a declaração em um único objeto de todos dos nomes de todas essas propriedades. Nesse caso, é que se encaixam as coleções. E existem diversos tipos de coleções. Existem as listas, os dicionários, tuplas, intervalos, conjuntos. E durante o nosso curso, neste vídeo, nós veremos todos esses tipos de coleções, começando pelas listas. As listas são coleções ordenadas de valores, nas quais cada valor apresenta uma posição determinada. Dito isso, vamos para o Jupyter, que nós veremos como se fazer declaração de uma lista e como se manipular uma lista. Bom, então nós estamos aqui com o Jupyter aberto e imagine a seguinte situação, né? Nós temos 4 propriedades rurais e nós temos uma lista com as áreas dessas propriedades em hectares. Nós vamos fazer a declaração dessas áreas no formato de uma lista. As áreas que deverão ser inseridas são 35,4, 12,2, 58, 200,7. Então, para fazer a declaração da lista, primeiro a gente coloca o nome, né, do objeto, que a gente vai chamar de área. Vou colocar aqui o nome sem acento, área, igual. O conteúdo de uma lista deve vir entre colchetes. Então, a gente coloca aqui os colchetes. E dentro dos colchetes, nós vamos colocar os valores que constarão nesta lista. Lembrando que valores do tipo ponto flutuante, que é o nosso caso aqui, o separador de decimal é o ponto e não a vírgula. E a separação entre cada um dos valores dentro da lista é realizada utilizando a vírgula. Da seguinte maneira. Eu coloquei o primeiro valor, 35,4, o separador de decimal ficou sendo o ponto, e nós vamos colocar agora a vírgula, que é para separar um valor do outro. Colocando agora os demais valores. Bom, então agora nós podemos executar, né, esse bloco de código. Então agora verificando, né, o resultado que nós obtivemos, amarra aqui a área com os valores 35,4, 12, vamos utilizar o ponto, né, ao invés da vírgula, 35,4, 12,2, 58,0, 200,7. É importante salientar que cada elemento da lista tem uma posição e o primeiro elemento da lista contém um índice 0. Então, se a gente quiser acessar o primeiro elemento, apenas o primeiro elemento da lista, o índice não vai ser 1, vai ser 0. Para acessar o elemento da lista, nós faremos da seguinte forma. Primeiro, nós vamos colocar o nome da lista que queremos acessar, o nome é a área. Entre colchetes, nós colocaremos o índice do elemento que queremos acessar, nesse caso, 0, da seguinte maneira. Executando, verificamos, né? O primeiro elemento aqui da nossa lista tem o valor 35,4. Se quisermos saber agora o segundo elemento da nossa lista, nós utilizaremos o índice 1, da seguinte forma. Vou trocar aqui o índice de 0 para 1, executando, segundo elemento, valor 12,2. A nossa lista tem 4 elementos. Dessa forma, o último elemento terá um índice igual a 3. Se quisermos verificar o último elemento, basta colocar aqui o índice, que é igual a 3, executando,
Então, vemos que o último elemento tem valor igual a 200,7. É necessário percebermos que essa lista, então, ela tem valores nos índices 0, que é o 35,4, 1, que é 12,2, 2 no índice 58,0 e o índice 3 para o valor 200,7. Caso tentemos acessar qualquer outro elemento que não sejam esses 4, a gente vai retornar um erro. Vamos supor que a gente quisesse verificar o índice 5 dentro dessa lista, né? A gente já sabe que não existe o índice 5. Então, tentando executar aqui agora, a área com o índice 5, encontramos list index out of range. Quer dizer que o índice que nós estamos verificando, que no caso é 5, está fora do intervalo que existe dentro dessa lista, que vai de 0 até 3. Bom, mas voltando aqui, né, para o nosso exemplo, que era com o valor 0, continuando, nossa primeira lista criada contém valores do tipo ponto flutuante, float, mas as listas também podem conter números inteiros. Vamos supor que a gente quer agora criar uma lista com número de trabalhadores em cada uma das propriedades mencionadas no exemplo anterior, aquelas 4 propriedades. Número de trabalhadores, a gente sabe, é uma variável do tipo inteiro. A gente tem 1 trabalhador, 2 trabalhadores, não tem como ter meio trabalhador. Os valores a serem inseridos nessa lista, que vai ter nome de trabalhadores, são 2, 1, 3 e 5. Então, primeiro, nós colocamos o nome do objeto que nós atribuiremos, que é trabalhadores, conforme foi solicitado, igual. Entre colchetes, nós vamos digitar os números. Lembrando que, para separar cada um dos valores, a gente utiliza a vírgula, da seguinte forma. Bom, agora executando, temos então a nossa lista com o número de trabalhadores para cada uma daquelas propriedades rurais cadastrada. Se a gente quiser acessar essa lista de trabalhadores, basta que nós executemos o bloco de código com o nome. Então, verificamos que foi criada uma lista chamada trabalhadores com os seguintes valores: 2, 1, 3 e 5. Se verificarmos, essa lista também tem o índice 0 com valor 2, índice 1 com valor 1, índice 2 com valor 3 e índice 3 com valor 5. Mesma coisa que a gente fez anterior, só que agora com uma lista diferente. Bom, dando continuidade, até o momento nós fizemos listas com números, mas as listas podem conter strings, texto. E um exemplo que nós faremos aqui é uma lista com os nomes das propriedades rurais que foram mencionadas nos exemplos anteriores. Vamos supor que os nomes dessas propriedades são Santa Clara, Ana Lúcia, Rancho Fundo, Matagal. E essa lista terá nome prop. Então, para declarar essa lista, primeiro nós colocaremos o nome dela, né, prop. Agora nós colocamos os colchetes e colocaremos agora o nome de cada propriedade. Lembrando que os nomes precisam vir entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Esse precisa vir entre aspas. Aspas Santa Clara. A gente coloca a vírgula e as demais propriedades. Da seguinte maneira. Aqui a última propriedade eu esqueci de colocar as aspas. Pronto, dessa forma. Agora podemos executar o bloco de código. E agora nós temos uma lista que contém os nomes das propriedades rurais. Se quisermos acessar essa lista, aqui executemos o bloco de código com o nome da lista. E aqui temos então uma lista com os nomes Santa Clara, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal. Aquele nosso raciocínio, nosso racional acerca do número do índice de cada posição na lista continua sendo o mesmo. Tá? O primeiro elemento da lista, que é Santa Clara, tem o índice 0, Ana Lúcia tem o índice 1, Rancho Fundo o índice 2, Matagal tem o índice 3. Bom, mas até agora o que nós fizemos? Né? Nós declaramos listas e todos os elementos dessa lista tinham um único tipo. Mas as listas podem ter elementos de tipos distintos. Por exemplo, eu posso ter uma lista com strings, com valores do tipo float e valores do tipo inteiro, conforme veremos a seguir. Né? Então nós vamos criar uma lista, o nome será lista mesmo, tá? E essa lista conterá os seguintes valores. Primeiro vai ser um string, Santa Clara. O segundo elemento será
o elemento do tipo float, né, 35,4. A gente usa o separador de decimal ponto, no caso. E o terceiro elemento será do tipo inteiro, int, com valor 2. Né? Faremos da seguinte maneira. Primeiro, o nome do objeto, que a gente chamar de lista, igual. Listas vêm entre colchetes. O primeiro valor, que é o Santa Clara, por se tratar de um string, precisa estar entre aspas. O segundo valor, 35,4, a gente só vai utilizar o separador de decimal sendo do ponto, dessa forma, vírgula. Terceiro elemento, o 2, coloca somente 2. Executando esse bloco de código, nós temos agora uma lista com 3 valores, cada um deles de um tipo. Então, verificando aqui agora essa lista, nós temos a lista. O primeiro valor é Santa Clara, o índice 0. O índice 1 tem o valor 35,4. E o segundo valor e o índice 2 da lista tem o valor, coincidentemente, igual a 2. Bom, as listas podem conter ainda como elementos outras listas. E o que nós vamos fazer até agora? Né? Nós temos 3 listas que foram declaradas. A lista área, lista trabalhadores e a lista com os nomes das propriedades, né, que nós chamamos de prop. Nós vamos criar uma nova lista, então, que nós daremos o nome de associação. E essa nova lista, que é a associação, vai conter essas 3 listas. Da seguinte maneira. Primeiro, o nome que nós daremos a essa nova lista, associação, igual, a gente abre a lista. Primeiro nome, área. Segundo nome, trabalhadores. Terceiro nome, né, da lista, prop. Vejam bem que eu não coloquei os nomes entre aspas, simples ou duplas. Por quê? Porque agora, o que nós estamos colocando aqui como elementos dessa lista que nós chamamos de associação são listas que já existem. Elas já foram declaradas anteriormente. Se a gente colocasse aqui entre aspas duplas, a gente atribuiria ao primeiro elemento da lista o valor área. Não é o que a gente quer. A gente quer atribuir ao primeiro elemento dessa lista uma outra lista que é chamada de área. Então a gente passa o nome sem aspas. Então a gente pode executar o bloco de código. Agora, verificando como ficou essa lista, a primeira lista tem os valores que são relacionados à área, 35,4, 12,12, 12,2, 58,0, 200,7, conforme nós havíamos declarado lá no início do nosso vídeo. O segundo elemento dessa lista, associação, na verdade também é uma lista, com valor 2, 1, 3 e 5, é aquela lista de trabalhadores que a gente havia feito. E o terceiro elemento dessa lista associação é uma lista com os nomes das propriedades, Santa Clara, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal. É importante que a gente entenda que quando a gente está trabalhando com listas contendo como seus elementos outras listas, e a gente quer acessar os elementos dessa lista, utilizando aquela nomenclatura que a gente realizou anteriormente, a gente vai estar sempre associando os índices, o primeiro índice com a lista mais externa. Por exemplo, se a gente quiser verificar o segundo elemento dessa lista associação, que seria então o índice 1, a gente vai ter como resultado a lista que é 2, 1, 3 e 5, que é a lista de trabalhadores. Verificar o índice de uma lista, a gente coloca a lista, colchete, o nome da lista, né, que no caso é associação, colchetes, e o índice, que no nosso caso vai ser igual a 1, da seguinte forma. Então, colocamos o nome da lista, que é associação, e o índice que a gente quer verificar, no caso a gente quer verificar a segunda posição da lista, índice 1, tá? Aqui entre colchetes. Executando esse código, temos aqui como resultado toda essa lista, 2, 1, 3, 5. Se a gente quisesse verificar dentro dessa segunda lista aqui, o segundo elemento dessa lista, né? Então dentro da lista, o que a gente deveria fazer? Né? A gente deve colocar outro colchetes e dentro desse outro colchetes indicar o elemento dessa lista interna que nós queremos acessar. Vamos supor que nós queremos acessar o terceiro elemento dessa lista, que então o terceiro elemento, o índice 2. Né? Então, executando o bloco de códigos, agora sim, posição 1, na lista de associação, aqui é a posição 0, posição 1, está aqui. O índice 2 é o terceiro elemento, né? Terceiro elemento, valor 3, conforme verificamos aqui.
Então, quando nós temos listas que têm como seus elementos outras listas, nós temos essa particularidade quando pensamos em acessar os elementos da lista. Bom, agora vamos supor que nós temos uma lista já declarada, né, com todos os seus valores já preenchidos, e o que nós queremos fazer é verificar o comprimento dessa lista. Vamos supor que nós queremos verificar, então, o comprimento da lista área. A lista área a gente já havia verificado anteriormente, né? Então, só para a gente relembrar, área são aqui 4 valores. E para verificar o comprimento dessa lista, o que nós faremos? Nós utilizaremos o comando len e, entre parênteses, nós vamos passar como parâmetro a lista que nós queremos verificar o comprimento, que é a área. Então, executando aqui o bloco de código, nós verificamos que é uma lista de comprimento igual a 4, conforme havíamos declarado inicialmente. Agora, vamos fazer a verificação do comprimento da lista associação. A lista associação, só para a gente relembrar, era uma lista que tinha como elementos outras listas. Nesse caso, o comando len ele vai acessar o comprimento da lista mais externa, conforme verificaremos. Então, só para a gente relembrar, né, qual é a lista associação, vou executar aqui a lista associação para a gente verificar. Então, era composta por 3 listas. Né? E agora, verificando por meio do comando len o comprimento da lista, teremos o seguinte. Então, len, entre parênteses, associação, executando o bloco de código agora, nós temos que é uma lista com comprimento igual a 3. Porque a gente tinha declarado a lista associação e ela era composta por 3 outras listas. Ou seja, no caso de listas composta por outras listas, o que o comando len vai fazer é verificar o comprimento da lista mais externa e não das mais internas. Outra manipulação que pode ser importante para nós é a verificação da existência de um determinado elemento específico dentro de uma lista. Então, o que nós faremos? Nós vamos verificar a existência do elemento Santa Clara na lista prop. Então, só para a gente verificar qual é a lista prop, executando aqui, a lista prop é composta pelos elementos Santa Clara, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal, conforme nós havíamos declarado anteriormente. Para fazer a verificação dessa existência, o que a gente faz? A gente coloca primeiro o elemento é Santa Clara, eu até cometi um erro aqui, Santa Clara, pronto, acertamos, então colocamos o nome entre aspas. A gente agora vai utilizar o comando in, dessa forma, e por último nós vamos colocar o nome da lista que nós queremos verificar a existência desse elemento Santa Clara. O nome da lista é prop, conforme havíamos declarado anteriormente. Executando esse bloco de códigos, nós vamos ter resposta verdadeiro se o elemento Santa Clara existir dentro da lista prop, e nós teremos a resposta false caso o elemento Santa Clara não esteja dentro da lista chamada prop. Como nós verificamos, existe o elemento Santa Clara dentro da lista prop, então executando, nós temos como resultado true. Vamos supor agora que nós queremos verificar a existência dentro dessa lista prop de um elemento chamado Rio Negro. Então, a gente coloca primeiro o elemento que nós queremos verificar, colocamos o comando in e por último nós vamos colocar o nome da lista que queremos fazer a verificação. O nome da lista é prop. Bom, como havíamos verificado anteriormente, nós não declaramos qualquer elemento com o nome Rio Negro, então o resultado para essa consulta será false, conforme verificamos. É necessário que nós tenhamos um certo cuidado, porque a linguagem Python é case sensitive. Então, um nome com a letra maiúscula é diferente do mesmo nome com letras minúsculas, né? Então, vamos supor que eu quero verificar a existência da propriedade Santa Clara, só que agora nós vamos escrever esse nome com a letra minúscula, só para a gente verificar. Então, verificamos aqui, ó. E o resultado foi false, ou seja, não existe esse nome Santa Clara nesta lista que é chamada prop. Mas por que não existe? Não existe porque o nome Santa Clara, quando nós fizemos aqui a verificação, está com letra minúscula. A gente sabe que a linguagem Python é case sensitive. Então isso faz com que Santa Clara com as iniciais o S e o C maiúsculo é diferente de Santa Clara com o nome completo sendo escrito em minúsculo. É importante salientar que todas essas verificações que nós realizamos podem ser feitas em listas
contendo elementos numéricos também, tá? Nós fizemos essa verificação com listas contendo strings para facilitar a visualização, uma questão didática apenas, mas a gente poderia fazer essa mesma verificação utilizando a lista área que nós utilizamos como exemplo, né, e a lista trabalhadores também. Bom, então, agora nós vamos passar para a concatenação de listas. Nós temos duas listas, nós vamos unir essas duas listas, né? Como exemplo, nós primeiro vamos criar uma lista de nome nova. Aqui, gente, novamente peço desculpas, eu escrevi errado, é com as propriedades Rio Negro e Pouso Alegre. Então nós vamos criar uma lista com nome nova, e essa lista vai conter as propriedades Rio Negro e Pouso Alegre. Posteriormente, nós vamos criar uma nova lista com o nome nova prop, e nós vamos concatenar as listas prop, que a gente já tinha declarado anteriormente, com a lista nova que nós vamos declarar agora. Então, em etapas, né? Primeiro nós vamos declarar a lista nova. Então, declaramos a lista de nome nova com as propriedades Rio Negro e Pouso Alegre. Agora, nós vamos criar uma lista chamada de nova prop, concatenando as listas prop e nova. Para isso, a gente coloca o nome da nova lista, que é nova prop, igual. E essa nova lista, que vamos criar com a concatenação das listas prop e nova, como nós faremos? Nome da primeira lista, sinal de mais, nome da segunda lista. Da seguinte forma, dessa maneira. Então, executando esse bloco de códigos, nós temos, então, a lista nova prop já declarada. Se quisermos verificar os resultados, podemos fazer da seguinte forma. Então, o que nós verificamos, né? Santa Clara, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal eram os nomes da lista prop. Quando nós concatenamos com a lista nova, os nomes da segunda lista, que é nova, eles vieram abaixo da primeira. Então, sempre que nós fazemos a concatenação, precisamos estar atentos com a ordem que nós queremos para os elementos, né? A primeira lista deve vir primeiro, sinal de mais, posteriormente a segunda lista. Dessa forma. Novamente lembrando que essa concatenação de lista pode ser feita. Nós fizemos um exemplo com duas listas contendo strings como elementos, mas nós poderíamos fazer isso com a lista contendo elementos do tipo string, com a lista contendo elementos do tipo inteiro, por exemplo. Nós colocamos listas contendo strings por uma questão didática para facilitar a nossa visualização. Então, continuando, o que nós faremos agora é modificar o valor em uma lista. Então, o que nós faremos? Na lista prop, nós vamos trocar o nome da propriedade Santa Clara por São Pedro. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos acessar dentro da lista prop o nome Santa Clara, que é feito daquela forma. Então primeiro aqui, só para a gente verificar essa lista prop. Então, Santa Clara, o primeiro elemento, índice 0. Então, o que nós fazemos? Nós vamos acessar o índice 0 dessa lista prop. Para isso, nós vamos colocar o nome da lista, que é prop, entre colchetes, o índice, que é igual a 0. E para atribuir o novo valor, agora nós colocamos o igual e, posteriormente, o novo valor que nós desejamos. Dessa forma. Então, agora, verificando aqui o nosso resultado na lista prop, verificamos que o índice 0, que antes tinha o nome Santa Clara, agora contém o elemento São Pedro, da forma como nós quisemos fazer. Novamente lembrando que essa modificação do valor na lista pode ser realizada com elementos do tipo string, do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante, booleanos também. Nós estamos utilizando strings apenas por uma questão para facilitar mesmo a nossa visualização. Passando então para a remoção de uma posição em uma lista, o que nós vamos fazer como exemplo, né? Dentro da lista prop, nós vamos remover o elemento São Pedro. Então, executando a lista prop, nós verificamos aqui. São Pedro é o primeiro elemento, é o elemento da posição 0. E para remover a posição da lista, o que nós faremos? Nós utilizaremos o comando del da seguinte forma. Então, comando del, nome da lista, entre colchetes, o índice que nós queremos remover. Então, agora verificando o resultado, nós temos agora a lista prop, contendo apenas os elementos Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal, porque o índice 0, que continha o elemento São Pedro, foi removido conforme queríamos. Além de se remover um único elemento, podemos ainda remover um intervalo dentro da lista.
E como exemplo, o que nós faremos? Né? Primeiro nós vamos restabelecer a lista prop com os nomes que haviam originalmente. São Pedro, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal. E nessa lista que nós vamos prop, nós vamos remover os nomes Ana Lúcia e Rancho Fundo. Então, primeiro, declarando a lista prop com os nomes que foram aqui dados, faremos da seguinte forma. Executando esse bloco de códigos, nós agora já declaramos a lista prop com os nomes São Pedro, Ana Lúcia, Rancho Fundo e Matagal. O que nós faremos agora? Nós vamos remover os nomes Ana Lúcia e Rancho Fundo, segundo elemento e terceiro elemento da lista. Então, nós vamos remover o índice 1 de Ana Lúcia e o índice 2, que é o do Rancho Fundo. Para isso, o que nós faremos? Né? Nós vamos utilizar o comando del. Vamos colocar o nome da lista na qual nós faremos a remoção do intervalo. Agora é que vem a mudança. Né? Para a gente não ter de remover os itens um a um, nós vamos colocar um intervalo. O intervalo, em Python, ele é feito da seguinte forma. A gente coloca o primeiro elemento do intervalo, 2 pontos, o segundo elemento do intervalo. O segundo elemento do intervalo ele é exclusivo, ou seja, ele não é verificado. Então, o comando ele vai parar no elemento anterior ao último. Ou seja, nós temos aqui o elemento 0 para São Pedro, elemento 1 para Santa Lúcia, elemento 2 para Rancho Fundo, elemento 3 para Matagal. O primeiro elemento desse intervalo vai ser o elemento 1, Santa Lúcia, sem problemas, 1. E o segundo elemento, que vai ser o fim desse intervalo, se a gente colocar como o segundo elemento nesse intervalo o número 2, que é o índice de Rancho Fundo, o segundo elemento dentro do intervalo, ele é exclusivo, então ele não vai verificar o elemento Rancho Fundo. Então a gente precisa ir para o próximo elemento. Então o segundo elemento dentro desse intervalo vai ser o elemento 3, Matagal. Então ele vai excluir o elemento 1 da lista, que é Ana Lúcia, vai excluir o elemento 2, que é Rancho Fundo. Quando chegar no elemento 3, que é Matagal, ele vai parar porque o segundo elemento ele é exclusivo. Da seguinte forma, 2 pontos, e o segundo elemento, 3. Dessa maneira. Então, executando esse bloco de códigos, podemos verificar agora que a lista prop vai ter unicamente os nomes São Pedro e Matagal, conforme vimos aqui. Então, só para a gente entender, né? O primeiro elemento do intervalo, ele é inclusivo. Então, aqui o 1, ele foi incluído no comando Ana Lúcia. O segundo elemento dentro do intervalo, que vem após os 2 pontos, ele é exclusivo. Então, o elemento que tinha o índice 3, que era Matagal, ele não foi removido, porque parou exatamente no elemento anterior, conforme podemos verificar aqui. Passando agora para a inserção de valores em uma lista, o que nós faremos? Nós temos a lista prop. A lista prop agora ela contém apenas 2 elementos, vamos verificar aqui novamente. Apenas 2 elementos, São Pedro e Matagal. Nós vamos inserir o nome São Pedro. Bom, gente, o nome São Pedro ele já está na lista, né? Então vamos trocar São Pedro por São João, dessa forma. Então nós vamos inserir o nome São João na lista prop. Para isso, nós vamos utilizar o comando que é o append. Como esse método é utilizado, então a gente primeiro passa o nome da lista, que é prop, coloca o ponto e coloca o comando append com 2 P's. Abre parênteses. Dentro dos parênteses, nós colocamos o nome que nós queremos incluir, que é São João. Então, verificando agora a nossa lista prop, nós verificamos que o elemento São João foi inserido na lista prop. E o que o comando append faz? Ele insere o elemento na última posição da lista. Então, o São João agora passou a ser o último elemento da lista. O método append ele sempre vai fazer a inserção do novo elemento na última posição da lista. Então, com o método append, nós não temos a opção de escolher onde esse elemento será inserido. Para isso, para inserir um elemento em uma posição específica, nós temos um outro comando. Bom, então, dentro dessa lista prop, nós vamos deletar o nome Ana Lúcia, não é o nome. Nós vamos deletar o nome São João. Vou trocar aqui o nome Ana Lúcia para São João. Voltando, o que nós faremos agora? Nós vamos fazer a inserção de valores em uma lista, mas considerando que nós vamos colocar esse elemento em uma posição específica. Então, o que nós vamos fazer? Então, primeiro, só para a gente poder verificar a lista prop,
lista própria, São Pedro, Matagal e São João. Nós vamos então verificar o terceiro elemento, né, que é o São João, utilizando o comando del. O terceiro elemento é o índice 2, dessa forma. Verificando a nova lista, nós não temos mais o elemento São João. E nas posições 1 e 2, nós vamos colocar os nomes Ana Lúcia e Rancho Fundo. Para isso, nós utilizaremos o método insert. Ele é utilizado da seguinte forma. Primeiro a gente coloca o nome da lista que nós queremos fazer a inserção, que é prop, ponto. Depois do ponto, nós colocamos o comando, que no caso é o insert. Dessa forma. Abrimos parênteses. Primeiro, entre parênteses, nós colocamos a posição, o índice no qual nós queremos colocar o elemento. No caso, Ana Lúcia é índice 1, vírgula. Depois nós colocamos o elemento, no nosso caso aqui, Ana Lúcia. Dessa forma. Faremos a mesma coisa agora, só que para a posição 2, para o índice 2, nós colocaremos o nome Rancho Fundo. Verificando então como ficou essa nossa lista prop, nós temos aqui agora, no índice 1 foi colocado o elemento Ana Lúcia, no índice 2 colocado o elemento Rancho Fundo, conforme queríamos. Esse era o vídeo de hoje, né? O tema coleções ele é um pouco mais extenso, né? Nós precisamos apresentar os tipos de coleções e as principais operações que podem ser utilizadas com cada um deles. Então, nós vamos parar o nosso vídeo por aqui e no próximo continuaremos com o nosso tema de coleções, trabalhando os dicionários, os intervalos, os conjuntos, assim sucessivamente. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queiram dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, vocês podem utilizar os comentários. A participação de vocês engrandece o nosso trabalho. Caso tenham gostado, eu peço que deixem o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.